Meu amigo, minha amiga que está ligado aqui no programa Excelência Debate, em oferta especial esperando por você na Farmácia Niquelândia. Não perca o melhor e com o menor preço da cidade. Somente aqui na Farmácia Niquelândia você encontra preço especial em medicamentos, promoção em perfumarias, leites variados e muito mais. Farmácia Niquelândia na Praça Silva Júnior, número 10, no coração de Niquelândia. Diz que entrega WhatsApp 996787529. Venha para a Farmácia Niquelândia você também. Instalado em modernas instalações na Avenida São José do Tocantins, no centro, aqui em Niquelândia, o Laboratório Biolab oferece o que há de mais moderno em análises clínicas, garantindo qualidade, precisão, segurança e exatidão no resultado dos seus exames. O Laboratório Biolab também oferece o serviço de coleta domiciliar com agilidade e melhor atendimento, inclusive para o diagnóstico da Covid-19. Laboratório Biolab, telefone, WhatsApp 3354-1773. Que adora maratonar uma série, assistir os últimos lançamentos do mundo do cinema e ter acesso ao melhor do conteúdo infantil em qualquer hora e lugar. Mas como assim? A Nicturbo Telecom traz para você mais uma incrível novidade. Assinando os novos planos da Nicturbo, você terá acesso a mais de 3.000 horas de conteúdo dentro da plataforma de streaming Watch e da plataforma de jogos e desenhos Nog. Tudo isso sem nenhum acréscimo em sua mensalidade. Caramba! Olha que coisa legal! Tá, mas como funciona? Vamos simplificar a nossa conversa. Funciona como uma Netflix. Você terá o seu usuário e senha e poderá ter acesso pelo celular, tablet ou computador. Tudo isso de uma maneira rápida, simples e sem travamentos, graças à ultra velocidade dos novos planos da Nicturbo Telecom. O que você está esperando? Venha fazer parte você também. Ali. Boa noite, 19h03, terça-feira, 1º de setembro de 2020. Começa agora o programa Excelência Debate, a live do portal Excelência Notícias, aqui na rua 7 de setembro, nos estúdios aqui da região central de Niquelândia. Nós começamos hoje, conforme eu já disse anteriormente nos demais programas, a série de entrevistas com todos os pré-candidatos a prefeito de Niquelândia. Todos os candidatos foram previamente convidados num documento que eu elaborei com firma reconhecida em cartório, enviado para as assessorias de imprensa. Alguns candidatos prontamente me responderam, outros candidatos não me responderam. Reitero que, infelizmente, não haverá outras datas para essas entrevistas serem agendadas. E nós estamos aqui hoje com a pré-candidata a prefeita de Niquelândia pelo PSDB, Carmen Lúcia Ferreira, a quem eu peço meu boa noite. Boa noite, Euclides. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. E é uma satisfação poder falar com você, né, diante de toda a situação que nós estamos vivenciando. O momento é oportuno e fico muito agradecida pelo convite. Só reafirmando, né, a Carmen é a primeira entrevistada, porque o critério para fazermos aí uma seleção justa foi por ordem alfabética. E teremos aí os demais candidatos também por esse critério. Vamos, antes de iniciar, vou falar rapidamente as empresas e os patrocinadores que apoiam o portal Excelência Notícias nesta empreitada do programa Excelência Debate. Câmara Municipal de Niquelândia, Chácara da Gamboa, Clínica Centermed, Droga Med, Fama Móveis, Farmácia Niquelândia, Fazenda Boi de Ouro, Hospital Santa Marta, Líder Móveis, MBA, Laboratório de Prótese Dentária, MD Adesivos e Placas, Nana Transportes, Nicturbo Telecom, Smart, nosso novo supermercado, Super Contabilidade, Universidade Paulista
Unip, Polos, Niquelândia, Uruaçu, e na técnica, cuidando de tudo, Marco Túlio Alves, aqui com a gente. Carmen Lúcia Ferreira, obrigado pela sua presença, pré-candidata a prefeita pelo PSDB aqui em Niquelândia. Antes da gente falar de política, né, você tem uma história bacana aqui em Niquelândia, o seu pai, o Carlão, muito conhecido, né? Sua mãe também, a Marinês. Você é formada em educação física, né? É niquelandense, né? Sim. Nascida e criada aqui no nosso município, né? E hoje você está estudando faculdade de Direito, né? Como é que essas profissões surgiram na sua vida? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua convivência com seus pais, a faculdade de Educação Física e também, agora, rumo a doutora Carmen Lúcia Ferreira, futura advogada. Isso. Então, Euclides, eu sou de Niquelândia. Eu tive que sair, né, realmente de Niquelândia para que eu pudesse me formar. Tem 12, quase 13 anos em que eu sou formada em Educação Física. Educação Física, para mim, entrou na minha vida através da minha mãe, que é também educadora. Hoje ela trabalha na área continua trabalhando na área da educação. Todos conhecem, gostam, né? E para mim foi um exemplo de pessoa e que eu segui o caminho, né? Meu pai, o Carlão, todo mundo conhece, tem um apreço muito grande, é uma pessoa realmente de pulso firme, uma pessoa que tem muitas amizades, né? E uma pessoa que eu me espelho bastante, porque a história de vida do meu pai, ela é muito bonita, né? De superação, de determinação, e a minha família, ela vem com essa carga, né, com esse peso realmente. E isso a gente aprendeu desde cedo. O Carlão é um homem de opinião, né? Com certeza, com certeza. Bem ele, algumas vezes que eu tive a oportunidade de falar com seu pai, ali é 8 ou 80, isso, né? Ele não tem meios termos. Isso daí lá em casa foi muito bem ensinado. Então, nós não temos meios termos. E, assim, isso muitas vezes deixa com que a gente seja visto como pessoas que, meu Deus, e agora? Como que nós vamos tratar com esse pessoal? Mas não, nós somos umas pessoas bem tranquilas e quando a gente quer, a gente é determinado naquilo que a gente tem colocado em nossas vidas. E isso é desde pequena, né? Quando o meu pai acidentou, né, nós éramos muito pequenas e a minha família é muito pequena. Meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. E aí nós acabamos criando um laço muito grande com o pessoal de Niquelândia, porque os meus pais não são daqui, né? Então, diante disso, a nossa família ficou enorme, porque nós tivemos muitos amigos que nos ajudaram nesse período, muitos mesmo. E nem por isso nós deixamos a peteca cair. Eu tinha só 9 anos, a minha irmã tinha 4, né? Quando meu pai acidentou, os meus pais ficaram fora de casa 4 meses e a gente na casa de um e de outro, né? E esses uns e outros não eram quaisquer pessoas, né? Eles foram realmente pessoas que fizeram marco nas nossas vidas. Foram os nossos vizinhos, padrinhos, né? Compadres dos meus pais. E, diante disso, a gente criou mais resistência ainda, mais fortaleza ainda, né? E hoje nós somos essa família grande que existe em Niquelândia. Essa sua resistência, essa sua fortaleza que você conta, dada aí o acidente do seu pai quando você era muito pequena, 9 anos, ainda imagino que seja um trauma muito grande, né? Até porque o pai da gente é um espelho, né, para a gente. Você se deparar com essa situação, imagino que não tenha sido muito fácil, né? Eu queria saber se essa força que você herdou assim do seu pai, digamos assim, de tudo isso que aconteceu, ajudou com que você desempenhasse o seu papel quando você foi a primeira-dama durante 55 dias em 2018, né? Houve toda aquela problemática, né, do afastamento do então prefeito Valdeto Ferreira, né? O seu esposo, Léo Ferreira, presidente da Câmara, teve que assumir a prefeitura e você, do nada, digamos assim, virou a primeira-dama. Como é que foi esse período? E onde é que veio essa força? Ajudou também? Com certeza. Isso daí eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Desde muito pequena eu me vi em desafios, né? Isso, muitas pessoas não acreditam, mas eu era uma pessoa muito tímida. Quando eu falo isso, todo mundo assusta. Mas eu era uma criança muito tímida. Eu tinha vergonha até de perguntar endereço. E diante disso tudo que aconteceu com a nossa família, eu me vi numa situação em que eu era mais velha, eu estava com a minha irmã e eu tinha que dar conta de todo o recado. E a minha vida foi assim o tempo inteiro.
todos os dias enfrentando desafios, todos os dias. Fosse embora para fazer faculdade, o que aconteceu comigo no decorrer da minha faculdade, da universidade, isso tudo me deixou com mais força para enfrentar. E diante da situação em que nós fomos pegos de surpresa com relação a assumir o cargo, assumir a pasta da assistência social, eu não tenho a menor dúvida que isso tenha me ajudado bastante. Por quê? Diante disso, os meus pais sempre disseram, você consegue, você dá conta. O que a gente tem que fazer é querer, entendeu? E faça bem feito, com responsabilidade, com transparência, que você pode fazer de novo. Naquele entendeu? momento que vocês assumiram uma situação tanto quanto delicada, o município acabou tendo novas eleições, deu um pouquinho de medo? Quem não? Muito, muito. Por quê? Porque a gente está ali diante de toda uma sociedade que passa a ser uma responsabilidade a mais nossa. Nós estávamos sendo cuidados e, de repente, nós passamos a cuidar, né? Então, diante dessa relação, eu me vi na responsabilidade de fazer um bom trabalho. Eu estava ali para fazer o trabalho para a população, e foi o que realmente aconteceu. Então, nós colhemos frutos que nós plantamos lá atrás. Nós fizemos muitos trabalhos na assistência social onde estavam parados as questões da OVG, né? Nós levamos cadastros para serem feitos, nós reestruturamos toda a questão do CRAS, do CREAS. Em 60 dias apenas. Em 55 dias nós fizemos tudo isso. Sendo mais exato. Nós levamos os idosos a um passeio fora de Niquelândia, nós fomos até a cidade de Goiás, né? E isso tudo nós fizemos com planejamento. Vou te dizer o que aconteceu. Quando nós fomos para a pasta da assistência social, eu reuni toda a equipe e conversei. Nós vamos trabalhar para 30 dias. Porque, na minha cabeça, nós tínhamos que ter uma programação para isso, um planejamento para isso. E eu chamei todo mundo e conversei com eles. Nós estamos de passagem. O meu esposo foi eleito a vereador. E agora, no caso, está assumindo a prefeitura pela ocasião. Cumprindo uma missão honrosa naquele momento. Exatamente. Então, tinha que fazer bem feito, mais do que nunca. E aí, eu convidei toda a equipe da assistência social e mostrei para eles qual era a minha vontade e quais eram as possibilidades. Isso também foi acordado com as sugestões deles, de todos os funcionários que estavam conosco na assistência social. Então, nós trabalhamos com 30 dias cravados e nós sabíamos o que ia fazer todos os dias. Tanto é que eu não admitia de forma alguma que os nossos meninos do CRAS comessem apenas bolacha, água e sal. Ah, porque não pode? Não, porque eles podem e vem uma verba diante disso. Vem uma verba para isso. Então, nós fizemos todo um planejamento, nós já tínhamos pago tudo isso. E por que não usar? Entendeu? Então, naquele instante, eu trabalhei em cima de planejamento. Isso daí vocês podem ter certeza. Por quê? Nós não sabíamos, o município estava incerto, mas nós sabíamos que tínhamos que ter a responsabilidade de exercer o papel que foi dado naquele instante. Então, sem titubear e sem medo, depois da posse, sem medo, nós fizemos o trabalho que tinha que ser feito. E assim é em qualquer das circunstâncias que eu me veja trabalhando. Seja quando eu dei aula, né, no SESI, na UEG, né, eu sempre dei o melhor de mim. Porque quando a gente sai de casa para exercer a nossa função, o nosso trabalho, a gente precisa realmente estar com a cabeça bem erguida para fazer um trabalho bem feito. Né? Então, assim, sem sombra de dúvida, eu tive um desafio, tive medo, mas eu exerci exatamente com o planejamento que eu já tinha feito. Compreendi. As mulheres, Carmen, de um modo geral, elas tiveram muitas conquistas em todas as áreas, né? Em profissionais, você, professora de educação física, né? Está se formando em Direito. Em Niquelândia nós temos 2 vereadoras no presente momento, a Iris Rincon e a professora Edna. Ainda não é pouco a participação da mulher aqui na política em Niquelândia. Eu queria saber se isso também é uma motivação para você ser essa primeira candidata, pré-candidata, melhor dizendo, mulher, e está pleiteando a prefeitura de Niquelândia, que é uma coisa um tanto quanto inédita. Tivemos uma candidata a vice-prefeita em 2012, mas a prefeita, se eu estiver enganado, alguém me corrija, eu acho que você é a primeira. Não, Euclides, nós tivemos a candidata, nós tivemos no outro
campanha, nós tivemos uma candidata a prefeita, que, inclusive, é a Gracilene, né? Ela foi, Mas nós pode não vir podemos... a ser a primeira mulher eleita. Você, Isso. eventualmente passando pelas convenções. Isso. Euclides, é baixíssima. Para mim, é baixíssima a participação da mulher na política. Por quê? Nós, mulheres, temos que entender que a nossa postura hoje em dia é sair da zona de conforto. Não é só ocupar o cargo de pastas. Por exemplo, seja um homem prefeito, a mulher assume como primeira-dama. Por que não sair dessa zona de conforto? Por que não dizer, olha, eu estou indo para uma pré-campanha, eu vou colocar o meu nome à disposição da população, eu tenho coragem de fazer isso, eu me conheço e sei que tenho capacidade para exercer esse papel. Tanto é que eu digo isso não para que a gente seja inimigo dos homens, de forma alguma. Essa questão é justamente para que as mulheres entendam o potencial que elas têm. Elas devem entender que elas são o que elas quiserem. Elas podem o que elas quiserem. Entendeu? E isso, quando eu me dispus a colocar o nome à disposição, eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira. Eu não estou aqui para tampar um buraco. Eu estou aqui para disputar. Eu estou em pré-campanha. Eu estou com o pé no chão e sei do meu potencial. E isso serve para mim e para quem também está ouvindo a gente. Para todas as mulheres que eu tenho recebido muitas mensagens, Carmen, para mim você é uma inspiração. Carmen, para mim você é uma mulher de coragem, você é uma guerreira. Isso de mulheres. E você pode ter certeza que tem muitos homens que também acham isso, mas a coragem de fazer um elogio é pouca. Esse seu desejo de disputar essa pré-campanha à prefeitura, ele teve início quando você foi a secretária de Assistência Social, junto com o seu esposo Léo, nesses 55 dias em 2018? Ou você já tinha esse desejo anterior de disputar uma eleição? Eu até brinquei outro dia com a Iris Rincon, quando ela veio aqui. Você se deixou de ser a esposa do Evaldo e se tornou a Iris? Você quer deixar de ser a esposa do Léo para se tornar Carmen Lúcia Ferreira? Digamos assim, efetivamente, com o seu próprio mandato, eventualmente numa eleição para prefeita de Niquelândia? Euclides, eu sou a Carmen Lúcia, independente de ser a esposa de ou a filha de. Eu me intitulo a Carmen Lúcia. Por quê? Porque autonomia e vontade própria eu tenho. Né? E isso eu falo sem demagogia, sem medo de errar. Isso vem muito antes de assumir a pasta. O meu pai até brinca muito, ele fala assim, Carmen Lúcia, o que você quer ser para ajudar todo mundo? Falei, pai, eu acho que eu quero ser presidente. Presidente de quê, Carmen Lúcia? Do Brasil. Eu sempre tive essa vontade. Por quê? Euclides, eu acho que a gente tendo um mandato, a gente pode ajudar muito mais gente do que a gente imagina. Por quê? Isso tem que ser feito, tem que ser muito bem organizado e muito bem planejado. Nós não podemos ter uma situação para poucos. Nós temos um potencial muito grande para exercer tudo isso para a população de Niquelândia, para os 50 mil, para os 45 mil que moram aqui, que são daqui. Entendeu? Então, a minha vontade de exercer um cargo que a gente possa fazer a transformação, a diferença, é que me deixa com esse gás e com esse ânimo de enfrentar tudo isso. Qual é o limite entre a demagogia e o fato concreto para viabilizar esses planos que você está mencionando? É o pé no chão, é você entender quais são os limites, principalmente do município, né? Porque quando a gente fala em pré-campanha em Niquelândia, a gente fala que vai resolver todos os problemas. E nem o lugar onde eu fui, onde estava podendo ir, ou que eu tenha atendido um telefone ou nas redes sociais, eu tenho dito que eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Nós vamos organizar. Nós precisamos colocar o pé no chão e fazer as coisas funcionarem. Porque existem coisas que ainda não funcionam em Niquelândia. Então, isso tudo tem que ser planejado, isso tudo tem que ser organizado, né? E quando a gente não tem, desculpa o termo que eu vou utilizar, mas quando a gente não tem rabo preso com ninguém, a coisa flui, né? A gente tem um caminho longo pela frente. E eu, Carmen Lúcia, não tenho. Eu não tenho o menor problema com ninguém,
né? Então, faria, não sei se a gente pode utilizar esse termo, mas eu fico muito tranquila em dizer que eu faria tudo o que tem que ser feito da forma que tem que ser feita, né? A questão do desgaste enfrentado pelo seu esposo, Léo Ferreira, enquanto presidente da Câmara nesses últimos 8 anos, é algo que lhe preocupa? Nem um pouco. O mandato era Léo Ferreira. Hoje nós falamos da pré-campanha de Carmen Lúcia. Então, não tenho problema com isso. Além do mais, que eu não vou ser a primeira e nem a última a carregar qualquer peso que seja, né? Então, diante disso, não me preocupo com essa relação. As pessoas vão enxergar, as pessoas vão fazer aquilo que elas querem fazer. E, às vezes, as pessoas também buscam desculpas para não encarar o que pode ser mudado. Como é que se deu a sua aproximação política com o deputado estadual Hélio de Souza, que acabou culminando com a sua ida, né, sua filiação ao PSDB? Isso. O doutor Hélio é um parceiro muito grande com a gente em Niquelândia, desde a época em que eu não exercia nenhum cargo, né? Como você falou, de chefia de gabinete, nem nada. Nós tínhamos uma relação bem próxima com relação à política local. Eu acompanhava todas as reuniões, eu estava sempre junta, nós íamos muito até a casa dos meus pais, né? Sempre que ele estava em Niquelândia era a nós que ele procurava. Então, diante disso, quando nós assumimos a prefeitura, ele veio até aqui, inclusive ele brincou. No dia que era para a gente estar saindo, já terminando o mandato, né, do Léo na prefeitura, ele brincou, ele falou assim, não chora não que você volta como primeira-dama. Falei, não, eu estou chorando de alegria, porque o Léo volta como primeiro-dama. E aí ele assustou. Primeiro cavaleiro. Seria o que foi na hora saiu o primeiro-damo lá, né? Então, todo mundo que estava ao redor, eles começaram a rir e assustaram, né? E ainda nesse ano de 2018, depois que você e o Léo ocuparam a prefeitura por esse curto período, vocês tiveram uma participação ativa, né, na campanha do Dr. Hélio aqui em Niquelândia, Isso. Tanto é que ele acabou sendo o mais votado aqui na cidade. O mais votado em Niquelândia, exatamente. Nós encabeçamos realmente a campanha de Dr. Hélio aqui. Inclusive, nós temos uma ótima relação, né? Devido às circunstâncias da pandemia, ele faz parte do grupo de risco e eu tenho evitado muito essas saídas, né? A gente não tem encontrado mais, mas a gente sempre fala, a gente sempre está em concordância, em contato com tudo que está acontecendo. Por que a escolha do PSDB? Por ideologia, por eu achar que era o momento da gente estar pensando realmente na democracia, né, em tudo isso. O que eu li, o que eu enxerguei do PSDB me atraiu para que pudesse filiar a sigla. Agora, o PSDB é um partido que, com muita tradição em Goiás, mas que acabou sendo varrido do poder após 20 anos de governos de Marconi Perillo, Exato. né? Uhum. Sofrendo uma derrota aí esmagadora, né, para a base do atual governador Ronaldo Caiado e acabou não se elegendo ao Senado. Isso não atrapalha a sua pré-candidatura aqui em Niquelândia e também a possibilidade de a gente ter uma eventual prefeita que não tem espaço junto ao governo do estado? A grosso modo, poderia sim atrapalhar. Só que quando a gente está vendo que o município caminha para o bem, o município caminha realmente a passos largos, que é o que a gente quer fazer, que a gente pode fazer quando assim sendo, não tem por que as portas serem fechadas, né? A gente tem que parar com todas essas situações em achar que porque é de A, B ou C, a gente não tenha o contato. E isso a gente pode fazer de acordo com uma conversa muito cordial, né? Porque eu acredito muito nessas situações. E outra coisa, pode ser que não tenha tido, né, um resultado bacana que realmente culminou no atual governador. Mas quem disse que não possa ser o momento realmente da renovação, né, da alavancada? Pode ser através dos municípios. E em Niquelândia não vai ser diferente. Eu acredito que tudo que é conversado, ele não sai caro, né? Tudo que é conversado, um diálogo bem feito, uma aliança bem tranquila, essas coisas elas não vão deixar o município afundar. Muitas vezes a gente tem que pensar, às vezes não é o que está lá fora que está afundando o município, é o que está aqui. A gente precisa organizar a casa para ir lá fora para pedir alguma coisa.
Quantas e quantas coisas não são vistas aqui, não são chegadas até Niquelândia justamente por causa disso. Então, é preferível organizar a casa e aí ter moral para conversar lá em cima e para as coisas fluírem também. E qual a garantia, Euclides, de que, tendo do governo na cidade, a gente vai ter alguma coisa de melhora também? Né? Então, a gente também tem que pensar nisso tudo, né? 19h25, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui 2 minutinhos nós vamos falar dos planos, das áreas que a Carmen Lúcia, numa eventual administração, faria as suas intervenções e de que forma. 2 minutinhos, hein? Eu volto já. Minha amiga que está ligado aqui no programa Excelência Debate, em oferta especial esperando por você na Farmácia Niquelândia. Não perca o melhor e com o menor preço da cidade. Somente aqui na Farmácia Niquelândia você encontra preço especial em medicamentos, promoção em perfumarias, leites variados e muito mais. Farmácia Niquelândia na Praça Silva Júnior, número 10, no coração de Niquelândia. Diz que entrega WhatsApp 996787529. Venha para a Farmácia Niquelândia você também. Instalado em modernas instalações na Avenida São José do Tocantins, no centro, aqui em Niquelândia, o Laboratório Biolab oferece o que há de mais moderno em análises clínicas, garantindo qualidade, precisão, segurança e exatidão no resultado dos seus exames. O Laboratório Biolab também oferece o serviço de coleta domiciliar com agilidade e melhor atendimento, inclusive para o diagnóstico da Covid-19. Laboratório Biolab, telefone, WhatsApp 3354-1773. Minutos, nós voltamos ao vivo com o programa Excelência Debate, a live do portal Excelência Notícia, aqui no nosso escritório da rua 7 de setembro, aqui no centro de Niquelândia, recebendo a pré-candidata a prefeita Carmen Lúcia Ferreira. Vamos agora falar de algumas áreas da administração pública que a sua eventual ida ao poder, caso passe as convenções, você se torne candidata a prefeita, eventualmente prefeita eleita de Niquelândia, trataria, né? Na área da educação, Carmen, nós tivemos aqui ao longo dos anos uma queda muito grande do número de alunos, né, nas escolas municipais,
Tanto é que a Prefeitura de Niquelândia recentemente fechou a escola do povoado Baunilha, transferindo esses alunos para a escola lá do Indaianópolis. Você acredita que Niquelândia precisa de novas reestruturações na área da educação? E se você as faria e como as faria? Euclides, eu vejo o seguinte: muitas coisas elas podem ser resolvidas através de uma boa conversa. Eu acredito que todo funcionário público que tiver vez e voz, a administração caminha. É lógico que a gente não consegue entrar num consenso em tudo, mas quando a gente tem pessoas que estão querendo ouvir as outras, tudo isso pode fluir muito bem. E na educação não é diferente, né? A educação, ela precisa ser tratada com mais cautela, com mais cuidado. A gente precisa ouvir esses professores, esses profissionais, coordenadores e mesmo a própria família dos alunos que estão envolvidos nesse processo. Às vezes a gente se preocupa muito com uma ponta e esquece da outra, né? Então, com essa relação, eu tenho tido o cuidado de cuidar muito bem dessa classe, que muitas vezes é a última, é a deixada para lá, que é a minha área, né? Enquanto professora, né, que atuo, eu vejo que isso daí, bem conversado, a gente pode planejar e organizar a relação dos professores com isso tudo. A gente vê também, Euclides, que teve a queda, né, de número de alunos, se com estrutura ou sem estrutura foram remanejados para outras escolas, sabe lá se essas crianças estão estudando realmente, né? Então, a gente tem que ouvir, observar e acompanhar tudo isso. E com a queda desses alunos, a quantidade de professores ainda continuaram as mesmas. Então, nós precisamos organizar essa questão dos professores. Nós precisamos gerir, né? Gerir a educação num modo central, que é o seguinte: quais são os professores que realmente estão atuando? Como eles estão atuando? Quais são os professores que já não estão mais atuando na área? Né? Quais são os professores que é difícil a gente falar nessa questão, principalmente no momento que a gente está vivendo delicado, que já estão aposentados, né? A gente precisa ver essa questão. Quais são os professores que estão quase aposentando, né? A gente precisa dar uma qualidade para esses professores trabalharem. E, principalmente, a qualidade de receber, ou da receita em si, né? Então, a gente precisa olhar essa questão, sim. Eu tenho muita vontade de ter uma administração cordial, uma administração que eu possa ouvir, que as pessoas tenham o discernimento de acompanhar, que tenham a postura de sugerir. A gente pode trabalhar tudo isso junto, e ninguém melhor do que os próprios professores para sugerirem o que pode ser feito na área da educação, né? Eu tenho conversado com muitos professores, eu tenho visto as dificuldades de muitos professores, tenho acompanhado demais a questão dos nossos alunos, né, dos próprios alunos, que enfrentam todos os dias. Hoje não mais, mas a gente também tem a dificuldade, que é o remoto, né? Então, eu tenho visto isso. Às vezes tem muita pompa, mas não tem ação. Então, nós precisamos colocar o pé no chão e fazer essas coisas acontecerem. É uma gestão que eu quero ouvir e dar responsabilidade também aos demais. Isso seja em qualquer das áreas que a gente vá trabalhar na administração. Vamos falar rapidamente da área da saúde. Na área da saúde aqui em Niquelândia, o prédio da UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento da Avenida Brasil, ela foi inaugurada na gestão do então prefeito Luiz Teixeira. Na verdade, foi inaugurado só o prédio, no último dia da gestão dele, em 2016. Esse prédio permaneceu fechado na gestão do seu aliado político, Valdeto, e continuou fechado na gestão do atual prefeito, Fernando Carneiro. O que a gestão Carmen Lúcia eventualmente faria com esse prédio dessa UPA? Euclides, aquele prédio ele realmente tem que ter uma atenção muito especial. Nós temos ali equipamentos que foram caríssimos. Inclusive, eu conversei com o pessoal que vendeu esses equipamentos. Disseram assim que é absurdamente o que está acontecendo com aquela UPA. Nós precisamos, sim, colocar a UPA para funcionar. Como nós também precisamos organizar a questão do hospital municipal. Diante disso, é preciso fazer um levantamento, enxergar se isso pode acontecer, alguma coisa,
Por exemplo, se a gente vem para o hospital municipal, se a gente precisa fazer uma reforma no hospital, nós não vamos poder fazer a reforma no hospital conforme está andando ali. Então, nós vamos organizar a questão da UPA, passamos o hospital municipal para lá, dá uma organizada no hospital municipal e depois a gente volta para o UPA para fazer realmente pronto atendimento. A gente precisa colocar aquilo ali para funcionar, entendeu? Mas a gente também precisa dar qualidade para as coisas que estão acontecendo no hospital municipal. Agora, isso gera gasto para o município? Aí entram as parcerias que a gente precisa ver para a UPA funcionar. Né? A gente precisa colocar aquilo ali para caminhar, porque nós estamos entre Uruaçu e Colinas, e nós temos aquilo ali parado. Muitas vezes a gente perde vidas porque ali não funciona. Então, nós temos que colocar aqueles equipamentos para funcionar, nós temos que contratar funcionários, porque a gente sabe que tem renda para isso. Né? Então, a gente precisa querer fazer aquilo lá funcionar. Essa mudança que eu falei entre a UPA e o hospital municipal é justamente para a gente ter 2 locais organizados para a área da saúde. E já diante da saúde, nós precisamos ter o cuidado também, Euclides, com relação aos povoados, a zona rural, né, tudo isso. De que forma a senhora pretende aprimorar isso na zona rural, a saúde? Nós precisamos colocar funcionários para trabalhar. Nós precisamos colocar profissionais da área nesses locais. Nós precisamos organizar a questão dos postos, dos PSFs. Isso tudo a gente precisa colocar ali para funcionar. Só que também não dá para fazer isso se a gente não tiver uma estrada que dê acesso a toda essa movimentação. Então, nós precisamos também preocupar com as estradas que nós não temos acesso, a gente só tem acesso a o pessoal só tem acesso a essas estradas em período eleitoral. Né? Enquanto isso, as coisas vão combinando conforme o tocar das caixas. Né? Então, a gente tem que organizar essa questão. Outra coisa também que a gente tem visto é que todo posto de saúde tem que ter os seus profissionais. E o município tem renda para isso. A saúde tem cacife para isso. E a gente só precisa querer fazer as coisas acontecerem. Né? Ah, mas não vem verba disso, não vem. Por que não vem? Então, por que a gente não organiza para que as verbas possam vir? Às vezes, a gente está preocupado com agora. Mas se a gente faz agora, daqui a pouco a gente recebe de volta. Né? Então, a gente precisa organizar. E essas questões do pessoal da zona rural vai desafogar o centro. Nós vamos salvar muito mais vidas. E com esse pessoal trabalhando na zona rural, nós vamos trabalhar em cima de prevenção e não de doença. Né? Então, a gente precisa cuidar dessas relações. A gente tem que ter esse cuidado da prevenção para não doença, né? A qualidade de vida da população. Agora, ao passo que a senhora argumenta aí que nós precisamos, a prefeitura, no caso, precisa eventualmente fazer algumas contratações e reforçar aí algumas unidades da zona rural, da saúde, para esse atendimento de excelência que a senhora diz que pode implantar no seu eventual governo, nós, em Niquelândia, a prefeitura já vive um inchaço muito grande da folha de pagamento, né? Tanto é que na gestão do seu aliado político, Valdeto, a prefeitura ficou 5 meses com pagamentos atrasados, e a senhora assumiu a prefeitura junto com seu esposo, e a senhora é ciente disso. E Niquelândia é uma das cidades que tem um dos maiores comprometimentos com salários em Goiás, né? Quase acima de 65%. Como equacionar essa necessidade que a senhora aponta de contratação em algumas áreas, com esse inchaço que nós já temos na folha de pagamento? Nós precisamos entender uma outra questão aqui. Eu não entendo a hora que você fala do seu aliado, Valdeto. Eu não tenho aliado político. A nossa relação é familiar. Né? Então, no ato, é familiar, mas foi aliado político. Mas nós estamos tratando hoje de uma situação diferente, da pré-campanha da Carmen Lúcia. Sim, né? Seguimos adiante. E diante disso, o que acontece? Esse inchaço da folha de pagamento é aquilo que eu tenho dito. A gente tem onde tirar. Euclides, quando nós assumimos a pasta da assistência social, nós tínhamos 75 funcionários. 45 eram comissionados só na assistência social. Aí que vem a questão. Nós precisamos ter coragem de dizer realmente o que é preciso fazer. A gente precisa
acionar toda essa estrutura que a gente tem de prefeitura e mostrar onde e quando e quais são as funções desnecessárias. Não menosprezando ninguém, mas a gente precisa entender que existem cargos que já não existem mais. E mesmo assim a gente está colocando, tem gente colocando funcionário ali, e por isso do inchaço da folha, né? Todo mundo sabe que a saúde vem com uma verba para isso. Todo mundo sabe. A verba está sendo utilizada de fato para isso? A verba está sendo utilizada de verdade para a contratação de funcionários que são específicos para aquele local? Então, nós precisamos entender. A saúde tem verba própria, a assistência social também tem. Então, diante disso, a gente tem que encontrar soluções, porque muitas vezes a gente incha para tampar o sol, para dizer que nós estamos trabalhando e as coisas não dão conta mais de funcionar dessa forma. Mas essa não é uma prática política recorrente em todas as administrações aqui em Niquelândia, pelo menos nos 15 anos que eu estou aqui, se tem uma grande barganha por cargos, por promessas para eleitores, para se colocar determinada pessoa que apoiou na campanha com um cargo comissionado. A senhora se comprometeria a não fazer essa política, caso venha a ser eleita, não nomear nenhum comissionado? Não disse em não nomear ninguém, eu disse organizar. Existem situações que elas realmente devem ser feitas. Elas precisam ser nomeadas. Por exemplo, dá para a gente utilizar muito secretariado de funcionárias que já estão no cargo em si. Que já são efetivas. Efetivas. Agora, existem situações, por exemplo, que para secretariado a gente pode nomear outra pessoa. Isso nós estamos falando lá em cima. Agora, quem disse que uma regra não pode ser quebrada? Quem falou que a gente não pode colocar na cabeça das pessoas que se a gente melhorar a qualidade dos trabalhos, a qualidade de conduta, a postura do político, da política, quem disse que as coisas não podem melhorar? Né? E é possível fazer isso sem implicar em improbidade administrativa? Claro. Claro. Todo gestor, com certeza, ele vai ter um problema. Só que dos menores. A gente vai fazer tudo para não ter. Mas, diante dessa situação, a gente tem um eleitorado muito grande. E o eleitor, hoje em dia, ele está muito mais consciente. A gente sabe que nem toda regra, né, a gente consegue enxergar isso em todo mundo. Mas nós estamos trabalhando com pessoas que estão preocupadas com o município. Euclides, essa pandemia, ela veio justamente para mostrar isso para nós. Vou te dizer por quê. Hoje em dia, o eleitor, ele está ali, olhando quem está falando e como está falando e por que está falando. Então, eles estão nos analisando minuciosamente. Nós temos que ter esse cuidado. Por isso que, democraticamente, todos os pré-candidatos, começando por você, nós chamamos aqui, que é para isso mesmo. Exatamente. Para dar a cara a tapa. Entendeu? E digo mais ainda, nós utilizamos hoje a máscara, porque eu tenho que olhar no olho do eleitor. Eu tenho que olhar no olho do ser humano. Sorriso falso não aparece, não né? aparece. E eu digo outra coisa. O meu marco, a minha marca é o sorriso. E ele está escondido. E eu fui tampada. E mesmo assim, as pessoas ainda olham para mim e dizem, você é de verdade. Entendeu? Eu não estou aqui para dizer, por exemplo, que vou fazer mágica, varinha de condão. Não é isso. É gestão com o pé no chão. E quem disse que mulher não pode, né? Eu tenho ouvido muito em grupos de WhatsApp, até as próprias mulheres fazer chacota de outras mulheres. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, quem disse que nós não podemos mudar a realidade do nosso município? Basta querer. Bom, ao passo que falamos de inchaço da máquina pública, nós sentimos nos últimos anos esse aperto desde que a Votorantim Metais encerrou aí as suas atividades em 2016, né? É uma conta que não fecha. Como é que a eventual gestão Carmen Lúcia trataria a geração de empregos em Niquelândia para que a gente saia, né, ou pelo menos progrida nessa questão da dependência econômica do ramo da mineração, né? Ô, Euclides, eu tenho acompanhado muito e trabalhei muito com o pessoal de turismo, né, na UEG, fui professora deles,
E eu vejo que a desvalorização desse profissional é muito grande em Niquelândia. Nós temos excelentes profissionais, nós temos excelentes pessoas que poderiam estar trabalhando com a parte turística de Niquelândia. Nós temos aí o turismo religioso, né, que é o Muquem, Nossa Senhora da Abadia, que com a estrutura que tem deveria estar muito melhor, né? Nós aproveitaríamos o pessoal que está naquela região do Muquem, né? Capacitaria, daria cursos, traria cursos, a gente colocaria essas pessoas para movimentar o turismo em Niquelândia. Nós temos o turismo, que seria o turismo ecológico, né? O turismo aí que a gente pode acompanhar no lago, reestruturar tudo isso, né? Dar oportunidade para o pessoal, por exemplo, das pousadas. Quantas e quantas pousadas estão deixadas de lado porque a estrada não está boa, o recurso não está aí para ser desenvolvido, né? Então, isso tudo. O próprio CAT, ele só vai funcionar se o turismo em Niquelândia estiver funcionando, né? Então, essas são as ações que a gente pode, sim, fazer funcionar, pode, sim, fazer organizar. Outra coisa, foi aprovada a lei em que ela dá oportunidade para os produtores rurais. Eles venderem o frango caipira, eles venderem os ovos, eles fornecerem para os supermercados e afins. Isso tudo foi feito de acordo com a vigilância, com parceria até, que foi um exemplo da Prefeitura de Porangatu, né? E só que, por questões políticas, por brigas e picuinhas, muitas coisas dessas foram apreendidas, sendo que a lei já estava sancionada. A lei já estava validada e devia fazer funcionar. Eu fui procurada por diversas pessoas dizendo: Carmen, pelo amor de Deus, nos ajuda com relação a isso. Entendeu? Então, é uma geração de emprego isso tudo. A gente oportunizar, dar oportunidade a essas pessoas. Euclides, quantas pessoas aqui em Niquelândia, elas estão trabalhando em casa, sem o devido... como é que eu vou falar? Sem a gente ter registrado, sem alguma coisa nesse sentido, mas que ela pode trazer isso registrado, acompanhado, capacitado e organizado para crescimento. Eu sempre vou dar esse exemplo porque é um exemplo que eu acompanhei de perto. Eu estive na casa de um pessoal, lá todos eles fazem tapetes. Eles fazem tapetes, a vizinha também faz tapete. Por que não a gente dar uma oportunidade para esse pessoal, eles ensinarem os demais, eles organizarem uma situação ali para aquilo lá gere o emprego, seja o empreendimento? Entendeu? Então, são as novas reinvenções, são as novas oportunidades. A gente tem que parar de pensar no que nós perdemos. Nós temos que focar no que nós temos e podemos lapidar para ganhar. Agora, essas atividades que a senhora menciona são atividades muito conhecidas em Niquelândia, tanto o turismo como as demais atividades primárias. Mas eu queria saber da senhora o seguinte: teríamos condições, possibilidades, por exemplo, de Niquelândia produzir algo concreto, por exemplo, um copo de vidro, alguma coisa manufaturada, de trazer alguma indústria da transformação para que tenhamos, por exemplo, ventiladores ou bicicletas fabricadas em Niquelândia, para que gerem empregos efetivos na cidade, não que sobrevivam, às vezes, de eventualidades ou de períodos de maior ou menor movimento, como o turismo. Euclides, com certeza. O que a gente precisa é realmente dar... Primeiro, a gente tem que perder para ganhar. Nós já perdemos demais. Perdemos e, diante dessas perdas, é que nós vamos ganhando. Nós deixaríamos essas pessoas que têm vontade de investir em Niquelândia, muitas vezes, através dos impostos. Perdoaríamos os impostos, essas pessoas viriam para cá por um período. Incentivos fiscais. Incentivos fiscais. Por um período. Porque nós também não podemos achar que depois, por exemplo, eles investem aqui, gastam tudo que a gente tem e vão embora. Né? Que é um exemplo nós temos. E aí em determinado período, nós vamos dar esse incentivo a vocês, mas nós precisamos de tantos empregos, de tantas pessoas beneficiadas através do emprego, e depois desse período vocês vão começar, nós precisamos amarrar esse pessoal de uma forma concreta.
através de uma lei que possa realmente ver que o município não vai perder mais. Qual é o papel da prefeitura junto ao Estado, por exemplo, na fomentação de empregos para que não apenas o sul de Goiás, mas o norte, no caso Niquelândia, também seja atendido com a vinda de empresas? Ô, Euclides, eu vejo o seguinte, as pessoas elas precisam parar de achar que nós somos o ponto final. Nós precisamos dar uma ornamentada, uma organizada, eu sempre vou usar esses termos, uma organizada na nossa cidade para que as pessoas possam nos enxergar. Isso vale para político, para pessoas que vão passear, para pessoas que vão trabalhar, para as pessoas que vão investir. Então, nós precisamos, é aquilo que eu falei lá no início da nossa live, nós precisamos nos organizarmos. Uma coisa que eu tenho muito concreto comigo é o seguinte, muitas vezes, quem ganha a prefeitura, existem pessoas que estão do lado de fora tentando fazer com que a pessoa caia, ou perca a prefeitura de uma certa forma. Então, nós precisamos mostrar para essas pessoas que nós não somos inimigos, que nós somos cidadãos que querem o crescimento de Niquelândia. Muitas pessoas, cada um ao seu modo, tem um jeito de pensar. Por que não trazer esse pensamento para o lado do bem? Por que não, daqui a pouco, assumindo a prefeitura, eu não posso sentar com quem foi pré-candidato, quem foi candidato, e conversar e analisar. Às vezes, uma proposta que eu tenho, ele não tinha. Uma proposta que ele tem, eu não tinha. Nós precisamos parar com essas picuinhas. Com essa, desculpa de novo, mas com essa baixeza de política que é politicagem. Nós precisamos enxergar que a população merece coisas boas. A população merece estar com a qualidade de vida elevada, com o bolso tranquilo, entendeu? Só que, para isso, Niquelândia hoje, muitas vezes, é a politicagem que faz o crescimento diminuir. Mas a classe política, de alguma forma, não tem uma responsabilidade nisso? O próprio eleitorado, e muitas vezes, ele é compelido a escolher algum candidato em função de benesses pessoais, de corrupção mesmo. O eleitorado também não é culpado disso. A prática política vigente em Niquelândia também não é culpa do eleitorado. Mas é isso que eu tenho dito. Nós precisamos organizar, conscientizar, analisar e fazer as coisas acontecerem. Eu não posso falar por todos, mas a gente tem que enxergar, sim, as pessoas que estão à frente, as pessoas que estão disputando, que vão disputar, o eleitorado em si, porque, mais uma vez eu digo, todas as vezes que as pessoas quiserem alguma coisa e precisarem ter de volta antes de conquistar, a gente sempre vai perder isso. A senhora já sofreu ataques cruéis ou muito maldosos nessa pré-campanha? Não. Felizmente. Graças a Deus. A política baixa ainda não lhe atingiu. Não. E eu estou, assim, preparadíssima. Porque Niquelândia, ela atinge não só o político, ela atinge a vida pessoal. E isso, para mim, não vai ser problema nenhum. Ótimo. 19h53, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com as considerações finais da pré-candidata a prefeita de Niquelândia, Carmen Lúcia Ferreira. 2 minutinhos, eu volto já, hein? Que adora maratonar uma série, assistir os últimos lançamentos do mundo do cinema e ter acesso ao melhor do conteúdo infantil em qualquer hora e lugar. Mas como assim? A Nicturbo Telecom traz para você mais uma incrível novidade. Assinando os novos planos da Nicturbo, você terá acesso a mais de 3.000 horas de conteúdo dentro da plataforma de streaming Watch e da plataforma de jogos e desenhos Nog. Tudo isso sem nenhum acréscimo em sua mensalidade. Caramba! Olha que coisa legal! Tá, mas como funciona? Vamos simplificar a nossa conversa. Funciona como uma Netflix. Você terá o seu usuário e senha e poderá ter acesso pelo celular, tablet ou computador. Tudo isso de uma maneira rápida, simples e sem travamentos, graças à ultra velocidade dos novos planos da Nicturbo Telecom. O que você está esperando? Venha fazer parte você também. A Líder Móveis traz sempre o que há de melhor
Em móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conjuntos de estofados das mais famosas marcas e modelos, mesas com 4, 6 e 8 cadeiras, bicicletas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos variados, tanquinhos e lavadoras, bebedouros, fogões de 4, 5 e 6 bocas, geladeiras e refrigeradores com o menor preço da cidade, guarda-roupas, cama de casal e solteiro com preço muito especial. Sempre aqui na Líder Móveis. Faça uma visita e confira. Líder Móveis, a loja da cidade. Telefone 3354 1010. – 19h57, nós voltamos ao vivo com a live do portal Excelência Notícias, o programa Excelência Debate, recebendo a pré-candidata a prefeita Carmen Lúcia Ferreira, a primeira da nossa série, quem eu dou espaço para suas considerações finais, Carmen, fique à vontade. Euclides, primeiro quero agradecer, né, pela oportunidade e pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo na nossa cidade. Isso é muito importante, a gente precisa realmente ter qualidade em tudo que a gente faz, e você tem, né, sem rasgar a seda, porque eu falo isso de coração, você pode ter certeza. E quero dizer a toda a população de Niquelândia, ficou na dúvida, não sabe o que estão dizendo da Carmen, pergunte para ela, sem o menor problema. Estou com o WhatsApp, nas redes sociais, tenho saído pouco justamente pelo fato da pandemia e principalmente por causa dos meus pais que fazem parte do grupo de risco, né? Então, não fiquem na dúvida, perguntem a mim. Vocês viram que eu não tenho medo de respostas, vocês viram que eu não tenho medo de conversar. Então, nós precisamos realmente ter essa ligação. Quero agradecer infinitamente Deus por toda essa oportunidade que a gente está vivendo, né? Porque dias melhores virão e tudo que eu fizer vai ser na presença dele, vocês podem ter certeza disso. Quero aqui mandar um abraço para todos os meus colegas de profissão, que hoje, dia 1º de setembro, é o Dia do Educador Físico, que nós vencemos cada dia mais os obstáculos, né? Que a gente vença cada dia mais, nós vencemos as batalhas, nós vencemos as discriminações, tudo isso pela área. Mas nós estamos aqui firme, rente no batente, e que vocês continuem trabalhando fielmente com a profissão que cada um está exercendo. Muito obrigada pela participação de todos, estou inteiramente à disposição para qualquer eventualidade. Aos meus pais, muito obrigada, ao meu esposo, ao meu filho Diogo, um abraço, um beijo, e a todo mundo que está aí, eu quero desejar que Deus esteja na família de vocês. Muito obrigada.
Obrigado, Carmen, obrigado por suas palavras. Eu agradeço muito esse gesto, essa amizade sua para com a minha pessoa, né? As perguntas têm que ser feitas. Eu sempre digo nas lives que todas as perguntas com educação elas serão feitas, porque todos os políticos de Niquelândia têm uma trajetória. Alguns têm um telhado de vidro mais frágil, outros nem tanto, né? E a gente vai administrando esses conflitos para fazer o melhor jornalismo possível aqui na cidade, com essa estrutura do portal Excelência Notícias, do programa Excelência Debate, que abriu hoje essa estrutura, esse espaço com os pré-candidatos a prefeito de Niquelândia. Na próxima quinta-feira, teremos aqui o pré-candidato a prefeito, o Erlândio da Gamboa, pré-candidato do PMDB, na quinta-feira, dia 3, às 19 horas. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, às empresas de Niquelândia que fazem acontecer essa estrutura, o programa Excelência Debate. Câmara Municipal de Niquelândia, Chácara da Gamboa, Clínica Centermed, Droga Med, Fama Móveis, Farmácia Niquelândia, Fazenda Boi de Ouro, Hospital Santa Marta, HP Recargas, Laboratório Biolab, Líder Móveis, MBA, Laboratório de Prótese Dentária, MD, Adesivos e Placas, Nana Transportes, Nicturbo Telecom, Smart, nosso novo supermercado, Super Contabilidade, Universidade Paulista Unip, Polos Niquelândia e Uruaçu, e na técnica, cuidando de tudo, Marco Túlio Alves, né? Agradecendo também a nossa plateia, né? A Carmen trouxe aí os seus assessores mais próximos, o Tiago Matos, a Lorena e também ao Eduardo Soares, todas pessoas da minha mais alta estima e consideração. Eu queria dedicar esse programa à minha mãe, Efigênia Gonçalves de Oliveira. Hoje, falei com a Carmen antes de começar, hoje faz 17 anos que a minha mãe faleceu. É um dia que normalmente eu não gosto de trabalhar, mas estamos num momento em que eu não posso me dar esse luxo, e eu dedico esse programa à minha mãe, que está sepultada lá em Jundiaí, interior de São Paulo, minha terra natal, e que eu sei que ela me abençoa em todos os meus passos aqui em Niquelândia. A gente volta então na quinta-feira, dia 3, com o Erlândio da Gamboa. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau. Minha amiga que está ligado aqui no programa Excelência Debate, em oferta especial esperando por você na Farmácia Niquelândia. Não perca o melhor e com o menor preço da cidade. Somente aqui na Farmácia Niquelândia você encontra preço especial em medicamentos, promoção em perfumarias, leites variados e muito mais. Farmácia Niquelândia na Praça Silva Júnior, número 10, no coração de Niquelândia. Diz que entrega WhatsApp 996787529. Venha para a Farmácia Niquelândia você também. Instalado em modernas instalações na Avenida São José do Tocantins, no centro, aqui em Niquelândia, o Laboratório Biolab oferece o que há de mais moderno em análises clínicas, garantindo qualidade, precisão, segurança e exatidão no resultado dos seus exames. O Laboratório Biolab também oferece o serviço de coleta domiciliar com agilidade e melhor atendimento, inclusive para o diagnóstico da Covid-19. Laboratório Biolab, telefone, WhatsApp 3354-1773. Que adora maratonar uma série, assistir os últimos lançamentos do mundo do cinema e ter acesso ao melhor do conteúdo infantil em qualquer hora e lugar. Mas como assim? A Nicturbo Telecom traz para você mais uma incrível novidade. Assinando os novos planos da Nicturbo, você terá acesso a mais de 3.000 horas de conteúdo dentro da plataforma de streaming Watch e da plataforma de jogos e desenhos Nog. Tudo isso sem nenhum acréscimo em sua mensalidade. Caramba!
Olha que coisa legal. Tá, mas como funciona? Vamos simplificar nossa conversa. Funciona como uma Netflix. Você terá o seu usuário e senha e poderá ter acesso pelo celular, tablet ou computador. Tudo isso de uma maneira rápida, simples e sem travamentos, graças à ultra velocidade dos novos planos da Nick Turbo Telecom. O que você está esperando? Venha fazer parte você também. A Líder Móveis traz sempre o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Conjuntos de estofados das mais famosas marcas e modelos. Mesas com 4, 6 e 8 cadeiras. Bicicletas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos variados. Tanquinhos e lavadoras, bebedouros, fogões de 4, 5 e 6 bocas. Geladeiras e refrigeradores com o menor preço da cidade. Guarda-roupas, cama de casal e solteiro com preço muito especial, sempre aqui na Líder Móveis. Faça uma visita e confira. Líder Móveis, a loja da cidade. Telefone 3354 1010. Música